Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor, a Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 24, do versículo 14 em diante. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 em diante. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará a vós, fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo. Ele pôs por estatuto e direito em Siquém. Esta mensagem tem como título Lições do discurso de Josué. Nós sabemos, meus irmãos, pela Bíblia, que Josué foi um dos grandes líderes. Josué é um dos grandes personagens da Bíblia.
A vida de Josué, sua vida de fé, sua vida de obediência, perseverança, determinação, fidelidade ao Senhor, servem de exemplo para cada um de nós. Josué foi o auxiliar de Moisés e após a morte de Moisés, ele foi o seu sucessor. Foi o sucessor de Moisés que liderou o povo de Israel na conquista da terra prometida. Josué conquistou, com a ajuda do Senhor, a cidade de Jericó e ele organizou a divisão das 12 tribos na terra de Canaã. Josué ficou conhecido na história bíblica como um líder corajoso, com muita fé em Deus. E neste texto que nós lemos aqui, no capítulo 24 do livro de Josué, o último capítulo, nós aqui vemos que Josué estava velho, já com a sua idade avançada, e sabia que não viveria por muito tempo. Então ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de trazer ao povo algumas palavras de advertência. Então Josué reuniu, convocou, fez uma convocação e reuniu todas as tribos de Israel, inclusive os anciões, juízes e oficiais, na cidade de Siquém, para ali ele proferir o seu último discurso, trazer algumas palavras de advertência para o povo. Nós encontramos isto aqui no capítulo 24, versículo 1. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Neste discurso, Josué relembrou ao povo a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, e ele também conclamou o povo a fim de levá-los a uma renovação de concerto, a uma renovação de aliança, para que o povo se comprometesse em servir ao Senhor com fidelidade, com dedicação. Neste discurso aqui de Josué, no seu último discurso, antes da sua partida para a eternidade, observamos que Josué, já com a idade avançada, um grande líder, uma bela história de vida, Josué não procurou destacar neste discurso suas habilidades pessoais, não procurou destacar a sua liderança, as suas qualificações. Pelo contrário, ele concentrou a sua atenção, ele concentrou o seu discurso, primeiro, na bondade de Deus para com Israel. Observamos aqui no capítulo 24, do versículo 2 ao versículo 13, nas primeiras palavras do seu discurso, ele então mostrando
a bondade de Deus e o seu cuidado para com Israel. Começa descrevendo aqui como Deus chamou Abraão, Isaque, Jacó, como Deus tirou o povo do Egito, como Deus foi misericordioso, como ele fez o povo conquistar os seus inimigos. Então ele está aqui mostrando a bondade do Senhor, o quanto o nosso Deus é bom. E além de mostrar a sua bondade, o seu cuidado, o cuidado que Deus tem para com o povo de Israel. E esta mesma bondade que Deus tinha com Israel e tem com Israel, este mesmo cuidado ainda permanece. Então, aprendemos aqui que Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus cuida do seu povo, cuida de todos os detalhes. E também aqui neste discurso queremos também destacar que do versículo 14 ao versículo 28, depois de ele falar sobre a bondade e o cuidado de Deus para com o povo de Israel, repetidas vezes aqui nesses versículos, ele admoestou o povo a permanecerem fiéis ao Senhor. Ele mostra a bondade, a misericórdia, o cuidado do Senhor, e ele então mostra, ensina, admoesta o povo sobre a necessidade de permanecerem fiéis ao Senhor, para que possam então serem abençoados por Deus, mostrando que o segredo da vitória, o segredo de ter o Senhor ao lado, nos abençoando, que a vitória do povo de Israel e a nossa vitória está em permanecermos fiéis a este Deus que cuida de nós e é este Deus que é bondoso para conosco. Onde foi realizado este discurso, este último discurso de Josué? Aqui no versículo 1 nos mostra: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém. Então foi em Siquém que Josué realizou este seu último discurso. Ora, a cidade de Siquém, em hebraico, significa ombro. Estava situada entre os montes Gerizim e Ebal. Esta cidade ficava a 64 quilômetros ao norte de Jerusalém. E Josué, então, dispunha de bons motivos para convocar o povo nesta cidade de Siquém, tendo em vista que eventos importantes haviam acontecido nesta cidade de Siquém. Era uma cidade que marcava muito a vida de Josué, e esta cidade também marcava muito a vida do povo de Israel. Ali o Senhor eles foram abençoados. Então ele fez esta convocação na cidade de Siquém. Foi em Siquém que Abraão recebeu a promessa que Deus daria os seus descendentes à terra de Canaã. Foi nesta cidade que Abraão recebeu a promessa que se cumpriu integralmente,
promessa que daria aos seus descendentes a terra de Canaã. E ali na cidade de Siquém, Abraão levantou um altar, erigiu um altar, a fim de demonstrar a sua fé ao único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Siquém foi uma cidade importante para Abraão. Foi em Siquém que Jacó, ao retornar de Padã Arã, foi ali que ele sepultou os ídolos que seus familiares haviam trazido. Ali ele aboliu a idolatria, pegou os ídolos que os seus descendentes traziam escondidos e nesta cidade ele enterrou os ídolos, convocando os seus familiares a abandonarem a idolatria. Foi também em Siquém que o próprio Josué erigiu um altar e ele ali revisou as leis que Deus deu para o povo de Israel diante de Moisés. E ali ele revisou as leis diante de todo o povo, depois da primeira fase da conquista de Canaã. Isto está registrado em Josué, capítulo 8, do versículo 30 ao versículo 35. Portanto, vemos aqui Josué convocando o povo, convocando os anciãos, juízes e oficiais para uma reunião, para receberem algumas instruções, algumas palavras de advertência numa cidade, uma cidade que tinha uma grande importância histórica, espiritual, na vida do povo de Israel. Mas, meus irmãos, quais são as principais lições que podemos extrair deste discurso de Josué? Muitas lições podemos extrair. Vamos então meditar e observar algumas delas. Primeiro, aprendemos aqui sobre a importância de reconhecermos, de relembrarmos a fidelidade e a bondade de Deus. Josué relembra o povo sobre a fidelidade e a bondade de Deus. Nós lemos aqui no versículo 2 e no versículo 3, então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Veja que ele está transmitindo a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, Deus falando através de Josué, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também, Deus falando, multipliquei a tua semente e dei-lhe a Isaque. E aqui vai Deus falando através de Josué. No versículo 13, no final aqui desta primeira parte, e eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis as vinhas e dos olivais que não plantastes. Deus então aqui está falando,
Josué relembra o povo a fidelidade e a bondade de Deus. Josué também aqui traz a memória do povo, um breve relato da história de Israel, desde a chamada de Abraão até a conquista de Canaã, com o intuito de demonstrar a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Esta é uma lição que nós aprendemos aqui. Deus cumpre as suas promessas. Josué, antes de morrer, está relembrando o povo que Deus é fiel e ele cumpre as suas promessas. Meus irmãos, que possamos entender hoje que Deus é fiel, o quanto ele tem nos abençoado, tem sido um Deus bondoso para conosco. O Senhor cumpre as suas promessas. Isto também nos ensina que nós temos o dever de transmitir às gerações futuras os feitos do Senhor e a sua fidelidade para com o povo. Devemos relembrar a fidelidade e a bondade de Deus e devemos também ensinar, transmitir às gerações futuras os feitos do Senhor. E ele, então, está aqui transmitindo, passando para as gerações futuras que iriam dar continuidade ao trabalho, a fidelidade e a bondade do Senhor. E este é o compromisso que nós temos de transmitir aos nossos filhos, aos novos convertidos, sobre a fidelidade e a bondade do Senhor. Sobre isto nós lemos no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 7. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos anciões, e eles te dirão. Olha a importância de nós transmitirmos às futuras gerações o quanto o Senhor tem nos abençoado. Como é importante nós contarmos aos novos crentes que estão se agrupando na igreja o trabalho daqueles que já passaram, que se envolveram nesta obra, que deram seus dias, hoje já estão na eternidade. Toda a igreja tem uma história. E aqui somos então chamados a relembrar o quanto o Senhor tem nos abençoado. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Então aqui Josué também nos ensina sobre a importância de transmitirmos às gerações futuras os feitos do Senhor. Nós também encontramos lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 13, quando o povo estava debaixo da servidão dos midianitas, por causa dos seus erros, que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, o convocando para ser o libertador do povo. O que foi que Gideão respondeu ao anjo? Lá em Juízes capítulo 6, versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu,
Se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor sair do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Gideão, depois de muitos anos da conquista da terra de Canaã, tinha conhecimento dos feitos do Senhor, das maravilhas que o Senhor tinha realizado, como o povo saiu do Egito, como conquistaram a terra. E por que Gideão tinha este conhecimento? Porque os seus pais o ensinaram, sobre a bondade e a fidelidade do Senhor. E ele diz assim, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram. E então Josué aqui também está nos ensinando sobre o dever que temos de transmitirmos às gerações futuras os feitos do Senhor. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui neste discurso de Josué, vemos aqui que Josué convoca o povo a temer e a servir ao Senhor com sinceridade. Ele está dando instruções da maneira como nós devemos servir ao Senhor. Não podemos servir ao Senhor de qualquer maneira. Josué, capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Então está aqui mostrando que devemos servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Depois de ouvir o relato da história de Israel, o povo foi conclamado, além de servir ao Senhor com sinceridade, temer ao Senhor, seguir com verdade, foi conclamado a santidade, lançar fora os ídolos e servir única e exclusivamente a Deus. Sabe por quê? Porque nós não podemos servir a dois senhores. Não existe a possibilidade de servir a Deus e os ídolos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aqui ele está convocando o povo a servir ao Senhor com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Na verdade, a palavra idolatria significa toda e qualquer adoração a ídolos. Mas a idolatria não se restringe apenas à adoração a ídolos. Tudo aquilo que em nosso coração tira a prioridade, o primeiro lugar de Deus, tira
a primazia de Deus torna-se um ato de idolatria. O que significa dizer que qualquer apego excessivo a uma pessoa, a um objeto, também pode se tornar uma idolatria. E a Bíblia diz: não podeis servir ao Senhor e aos ídolos. Não podeis servir a dois senhores. E então somos aqui convocados a deixar tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Ao contrário do que muita gente pensa, idolatria não é só adorar a outros deuses, mas também o apego excessivo ao dinheiro, a um objeto, a uma pessoa, uma carreira profissional, pode se tornar uma prática idólatra. E o Senhor condena a idolatria. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus adverte a nação de Israel para que não fizessem para si imagens de escultura. Está registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao versículo 5. No Novo Testamento também existem passagens bíblicas advertindo a igreja a não dividir o coração, o culto ao Senhor com outros deuses. Lá em 1 João capítulo 5, 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E o apóstolo Paulo também, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, Paulo exortava os cristãos em Corinto que fugissem da idolatria. E Paulo escreveu então neste texto: portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. Portanto, aqui está uma outra lição. Devemos servir ao Senhor com sinceridade, não com falsidade, não com fingimento. Servir o Senhor com temor, com reverência, reconhecendo que Ele é soberano, que Ele é poderoso. E também devemos abandonar tudo aquilo que está ocupando o nosso coração, tirando a primazia de Deus, abandonar, entre aspas, os ídolos. Uma outra lição que nós aprendemos aqui neste último discurso de Josué, aprendemos sobre a doutrina do livre-arbítrio. Aprendemos aqui que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós devemos tomar a decisão de servir ou não servir ao Senhor. Josué leva o povo a tomar uma decisão. Servir ao Senhor é uma decisão pessoal. Se render a Jesus Cristo é uma decisão pessoal. Temos sim o livre-arbítrio. Tem igrejas que se dizem reformadas, mas deveriam ser transformadas, que negam o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio está na Bíblia. Dizem que as pessoas, os pecadores, não têm esta opção de aceitar a Jesus. Já nascem pré-determinados. Pessoas nascem pré-determinadas para o céu e pessoas nascem pré-determinadas para o inferno. Mentira!
Isso não é bíblico. Isso ofende o amor de Deus, ofende a justiça de Deus. O Espírito Santo fala ao coração do pecador. Pregamos a palavra e a pessoa que tem o livre-arbítrio, tocada pelo Espírito, tem a opção de aceitar ou rejeitar o Evangelho. A mensagem do Evangelho é para todos os pecadores. Não existe pessoas privilegiadas. Não existe castas de pessoas que nasceram para ser salvas e outras para ser perdidas. Isto anula a obra redentora de Cristo. Ensino errado, contrário à palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, neste último discurso, Josué nos ensina a doutrina bíblica do livre-arbítrio. E ele diz aqui, Josué, capítulo 24, versículo 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos, escolhei. Olha aqui, o povo tinha a opção de escolher o Deus que foi fiel, o Deus de Israel, ou abandonar. Escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Livre arbítrio, livre escolha. Quer servir a Deus ou não quer? Quer ter os pecados perdoados ou não quer? Quer ser abençoado ou quer ser amaldiçoado? Então temos a livre escolha. E Josué leva o povo a tomar esta decisão. E o povo escolheu. Vamos ler o versículo 22. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, que vós escolhestes o Senhor para servir. Não nasceram determinados para escolher, eles escolheram. Escolhestes o Senhor para servir. E eles disseram: somos testemunhas. Versículo 24, e disse o povo a Josué: serviremos, tomar uma decisão, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Josué leva o povo a fazer as suas escolhas. Como podemos observar, a doutrina do livre-arbítrio é bíblica. Repito, a doutrina do livre-arbítrio é bíblica. Existem vários textos na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mostrando esta doutrina bíblica. Vamos ler aqui alguns. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Palavras do Senhor Jesus, ensinando a doutrina do livre-arbítrio. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Olha aqui o evangelho sendo anunciado para todos os pecadores. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Não está dizendo vinde a mim aqueles que nasceram predeterminados para ir para o céu. Não. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
a pessoa então tem esta escolha. Todos pecadores, o mais vil pecador, tem esta escolha de ouvir a mensagem e decidir: eu quero o Senhor Jesus Cristo. Podemos ainda ler no livro de João, Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 10 em diante. João, capítulo 7, versículo 10 em diante. Mas quando meus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser, olha aqui o livre-arbítrio, olha aqui o homem tendo a escolha de fazer, decidir. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, a vontade do Pai, então a pessoa tem a opção de fazer ou não fazer a vontade de Deus. Pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então aqui, Jesus Cristo claramente ensinando esta verdade bíblica. E um outro texto, o último texto aqui, que nos fala sobre a doutrina do livre-arbítrio ensinada por Josué no seu último discurso. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. A salvação é para todos os homens, não é para uma classe privilegiada de 144 mil, não é para um grupo selecionado, não. A salvação é para todos. Todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho são convencidos pelo Espírito Santo e tomam esta decisão. E aqui, neste discurso, vemos então Josué levando o povo a tomar uma decisão. Uma outra coisa que nós podemos aprender aqui, nas últimas palavras de Josué, observamos nesse texto que Josué se apresenta como exemplo. Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim, na parte final: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A despeito da decisão dos israelitas, Josué e sua família estavam determinados a servirem a Deus. Então nós vemos aqui, desta forma, que ele se apresenta como exemplo, um modelo para todo o povo. Toda a sua vida, a trajetória, ele serviu de modelo. Que maravilha, que bênção, como um líder pode ser um modelo. Eis aí, meus irmãos, eis aí, pastores e obreiros,
o grande desafio para nós, o grande desafio para o povo de Deus, principalmente para nós, pastores, servir de exemplo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz a Timóteo, lá no capítulo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, durante toda a nossa vida, o importante é dar um bom testemunho, ser um bom exemplo. Então, ser o exemplo dos fiéis. Nós também aprendemos aqui que Josué fez então um concerto com o povo. Versículo 25. Assim fez Josué concerto naquele dia, renovando a aliança. Então, nos mostra aqui a importância de renovarmos o nosso concerto com o Senhor. A renovação do concerto entre o Senhor e Israel importou aqui em um duplo compromisso. Primeiro, Deus prometeu cuidar do seu povo e os israelitas se comprometeram a servir unicamente ao Senhor. Então somos assim convocados a periodicamente fazermos um exame introspectivo e ratificarmos o nosso concerto com o Senhor. E então o povo tomou esta decisão de abandonar os ídolos e de se inclinar o coração ao Senhor. Versículo 23, agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o vosso ouvido ao Senhor. Então somos aqui convocados, aprendemos sobre a necessidade de sempre inclinarmos o nosso coração ao Senhor, de abandonarmos os pecados e de ratificarmos o nosso concerto, a nossa aliança com o Senhor. E assim, após este último discurso, ele ergue um memorial, um lembrete sobre este concerto. E assim, ele termina a sua jornada e vemos então a sua morte. E este livro de Josué termina com a morte de Josué, o grande homem de Deus. E ele morreu aos 110 anos de idade, servindo ao Senhor. E ainda no fim da vida, ainda faz este belíssimo discurso, esta pregação. Sua fidelidade e obediência a Deus e ao seu líder, a quem ele foi auxiliar, Moisés, fez com que ele pudesse ver, antes de sua morte, o cumprimento da promessa. Ele conquistou a terra de Canaã. Mas não apenas isto, sua vida serviu de exemplo para todo o povo de Israel. E terminamos assim, lendo Josué capítulo 24, versículo 31, aonde diz o seguinte: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda vieram depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Então, o exemplo
deste grande líder influenciou toda a nação. A geração futura também foi influenciada por este homem, conduzindo o povo à obediência a Deus. Que o Senhor também nos ajude a termos uma vida de integridade, de fidelidade, como foi a vida de Josué, e que possamos também terminar os nossos dias sendo úteis na obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Oremos. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta programação. Te agradecemos pela tua palavra que foi transmitida nesta manhã. Que possamos ser não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Que assim como Josué, possamos também manter a nossa vida em fidelidade, integridade para com o Senhor, sendo, Senhor, úteis na tua obra. Usa-nos, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus, oramos, pedimos e clamamos. Amém.